Fala galera, beleza? Hoje a gente começa com noções de gráfico. Antes, porém, pessoal, eu queria deixar um recado para vocês. Inscrevam-se no nosso canal no YouTube, porque só assim vocês vão ficar a par de todas as nossas novidades. Beleza, pessoal? Vamos lá então, gente. Papel e caneta na mão. Nota: nesta aula não serão feitos grandes aprofundamentos, ou seja, a gente não vai pegar pesado com vocês, porque o nosso maior objetivo aqui é mostrar a diversidade das aplicações dos gráficos no cotidiano, diversidade essa que é compatível com os aprofundamentos futuros no curso regular de matemática, em funções, geometria analítica, estatística, aí sim a gente vai pegar um pouco mais pesado. Então vamos lá, introdução. Descrever verbalmente um conjunto de dados numéricos não é algo que soa muito intuitivo e nem mesmo prático, principalmente se esse conjunto que a gente quer descrever for relativamente numeroso. Imagina vocês, por exemplo, numa reunião de sexta-feira à tarde, descrevendo verbalmente as informações de crescimento da empresa. A galera vai dormir. Pois é, não funciona. Exatamente por isso estão aí os gráficos que surgem para otimizar o acesso à informação e até mesmo para permitir o tratamento analítico mais eficiente de uma série de dados numéricos relacionados. Conceitos como, por exemplo, integrais e derivadas, que são essenciais para todas as ciências exatas, seriam prejudicados sem a existência dos gráficos. Ou seja, de qualquer jeito, a matemática, a física, a química, as demais ciências precisariam da criação de um conceito similar a esse para permitir o próprio desenvolvimento. Então vamos lá. Apresentação textual. A apresentação textual é a maneira mais simples de apresentar um conjunto de informações. Vamos lá. A empresa X teve um lucro de R$ 100 em janeiro. Em fevereiro, o seu lucro foi de 125. Em março foi de 130. Em abril, 145 e em maio 85. Após eu terminar de ler esse pequeno texto, provavelmente você já deve ter dormido, morrido de tédio, ou pior, não deve ter a mínima noção de qual foi o crescimento da empresa X ao longo desses 5 meses citados. Pois é, a apresentação textual para dados matemáticos simplesmente não funciona. Eu não sei se a empresa X está crescendo, se ela está diminuindo, se ela está mesmo estagnada. Eu vou ser obrigado a fazer uma releitura, ter um pouco mais de esforço mental para poder avaliar qual é a real situação da nossa querida amiga empresa X. Exatamente por isso, um outro método de apresentação desses dados tem que ser mostrado para vocês. É o que a gente vai ver no próximo quadro através da utilização desses mesmos dados colocados numa tabela. Olha só, tabelas. Uma das formas mais básicas de se organizar informações numéricas é através do uso de tabelas. Na verdade, elas são tão úteis na apresentação de informações que a utilização das tabelas é extremamente diversificada. Provavelmente, se você é uma pessoa organizada, você deve ter algumas tabelas pessoais aí na sua casa para ajudar no gerenciamento da sua própria vida no cotidiano. E olha que legal, praticamente qualquer pessoa alfabetizada é capaz de criar uma tabela. Então vamos lá. Por exemplo, no quadro anterior nós vimos que a empresa X teve um lucro de R$ 100, de novo, ó, olha a ladainha, R$ 100 em janeiro, em fevereiro 125 e etc. Vamos ver como ficam todas essas informações no quadro. Olha que maravilha. Então eu já sei que em fevereiro foi tanto, março tanto, abril e maio. Eu consegui condensar todo o conteúdo desse texto em uma tabela que me permitiu uma organização um pouco mais intuitiva. Daí a utilidade de tabelas. Só que nós temos um outro método que ainda consegue ser melhor que a apresentação anterior, que são os gráficos. Olha só, note que colocar várias, por exemplo, centenas de informações numa tabela pode dificultar, ao invés de simplificar, a organização de informações. Deixa eu voltar um pouquinho e mostrar uma coisa para vocês. Aqui nós temos na empresa X a apresentação relativa apenas aos meses que vão de janeiro até maio. E a gente consegue, batendo o olho, perceber facilmente que o lucro dessa empresa está crescendo. Só que em maio dá uma bela de uma caída. 85, ó, 100, 125, 130, 145, vai aumentando, dá uma queda. Mas note que se nós estivéssemos trabalhando numa quantidade
muito mais numerosa. Ficaria um pouco mais complicado da gente obter informações globais. Por exemplo, como foi o avanço da empresa X nos últimos 10 anos? Pois é, note que colocar 120 meses, né? 10 anos são 120 meses, em uma tabela não é a coisa mais prática do mundo e pior, dificultaria a análise dos dados relativos ao lucro. Exatamente por isso nós temos o gráfico, que facilita a organização das informações, principalmente quando essas informações são numerosas. Então vamos lá. Gráficos permitem conclusões mais imediatas em diversas situações, mesmo quando os dados são numerosos, pois as tendências dos gráficos ficam mais evidentes. Presta atenção porque nós temos aqui uma palavra-chave, tendência. Então vamos lá. Aqui nós temos a mesma tabela e aqui nós temos um gráfico que está associado a essa tabela. Então nós temos que em janeiro o lucro da empresa foi de R$ 100, em fevereiro de 125, em março de 130, em abril de 145 e em maio de 85. Obviamente eu só sei esses dados numéricos porque eles estão aqui presentes na tabela. Mas agora, colocando a nossa querida amiga tabela de lado, é fácil perceber que a empresa X teve um crescimento de janeiro até abril e apresentou uma sensível queda no mês de maio. Como que eu sei disso? Ó, crescendo, crescendo, diminuindo. Note agora uma outra coisa muito importante. Nós temos aqui uma quantidade limitada de meses, mas note que eu poderia chegar a essa mesma conclusão se nós tivéssemos, por exemplo, 5 milhões de meses. Obviamente, ficaria mais difícil de individualizar cada dado, mas as tendências de crescimento e queda ficariam igualmente evidentes, porque o gráfico tem esse potencial de condensação da informação. Olha como é importante esse cara. E vamos lá. Alguns tipos de gráficos. Nós temos vários tipos de gráfico. Existem vários tipos, cada um deles mais adequado a uma certa representação. Abaixo, nós temos os gráficos de colunas e de pizza, respectivamente. Então, nós temos aqui o gráfico de colunas, aqui nós temos o gráfico de pizza, e nesses dois casos, esses dois gráficos são relativos à mesma tabela dos lucros mensais da empresa X. Então, vamos voltar. Aqui nós temos então duas apresentações distintas, cada uma delas adequada a um determinado tipo de situação. A gente vai falar melhor disso na aula de estatística. E vamos lá, o sistema cartesiano ortogonal. O que é isso? O sistema cartesiano ortogonal é a base mais importante para representação gráfica na matemática. Quando vocês aprenderem comigo funções, geometria analítica, trigonometria e até mesmo a estatística que eu citei agora há pouco, a gente vai voltar a falar do sistema cartesiano ortogonal. O que a gente vai dar agora para vocês é uma pincelada, porque o objetivo dessa aula, conforme eu já disse, não é o aprofundamento. No ensino médio, nós veremos a representação cartesiana em duas dimensões, no ensino superior em três dimensões. Por isso é muito comum a gente chamar o sistema cartesiano ortogonal simplesmente de plano cartesiano. E o nosso querido amigo plano cartesiano, que permite a forma mais comum de representação gráfica usando dois eixos, x e y, também pode ser chamado de sistema XOY. Por que XOY? Porque usa esses dois eixos, x e y, e também uma origem que a gente vai chamar de O de origem. Portanto, fica x, O, y. E por que ortogonal? Porque o ângulo entre os eixos x e y é de 90 graus. E onde está a origem do sistema XOY? No cruzamento dos dois eixos x e y. Calma que eu já vou mostrar para vocês. Olha só, nós temos aqui o eixo x, o eixo y, nós temos a origem, que é o cruzamento dos dois eixos. Então, onde esses dois caras se interceptam, nós temos o nosso querido amigo O, a origem do sistema cartesiano. Outra coisa muito importante, qual é o ângulo entre esses dois eixos? É de 90 graus, que é o mesmo ângulo que existe entre a parede e o chão do seu quarto. Pelo menos eu espero que seja assim, beleza? Não se preocupa tanto com isso, a gente vai ver melhor ao longo dos próximos quadros. Então vamos lá. O plano cartesiano eixos. Como a gente já viu, o plano cartesiano possui dois eixos, o eixo x e o eixo y. O eixo horizontal é chamado de eixo x ou abscissa, e o eixo vertical é chamado de eixo y ou ordenada. Um jeito fácil de você guardar. X, abscissa, ó, abscissa, para você guardar que tem x. E a ordenada é o outro eixo, ou seja, o eixo y.
Então, nós temos aqui o eixo x, o eixo y. O eixo x é a abscissa, que a gente chama de abscissa, para ficar mais fácil de guardar. E o eixo y é a ordenada. O eixo x, que é a abscissa, sempre é deitado. O eixo y, que é a ordenada, sempre é em pé. E outra coisa que eu quero que vocês percebam é que existem setas. Estas setas indicam o sentido de crescimento dos valores em cada um dos eixos. Então, o eixo x começa lá no menos infinito, vai aumentando para a direita, aí chega na parte positiva, 1, 2, 3, e vai lá para o mais infinito. Já o eixo y começa lá no menos infinito, lá para baixão, vai subindo, vai aumentando, fica positivo e vai lá para o mais infinito, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Então, nós temos que o eixo x é positivo para a direita, negativo para a esquerda. O eixo y é negativo para baixo, positivo para cima. E no cruzamento dos dois eixos, nós temos a origem do sistema cartesiano, o 0, 0, que eu já vou explicar melhor daqui a pouquinho. Vamos lá? Plano cartesiano pontos. Um ponto AB pode ser localizado no plano cartesiano facilmente. Presta atenção. O valor A representa a abscissa do ponto e o valor B a ordenada desse mesmo ponto. Sempre, sempre, sempre nessa ordem. Ou seja, o A é o x, o B é o y. O primeiro valor é relativo ao x, o segundo valor relativo ao y. Exatamente por isso, esta representação tem o nome de par ordenado. Por que par ordenado? Porque nesse par nós encontramos uma ordem. AB normalmente é diferente de BA. AB só vai ser igual a BA se A for igual a B e, obviamente, B igual a A. Ou seja, se o A for diferente de B, então AB é diferente de BA. Com base nessas informações, a gente vai representar para vocês, no plano cartesiano, os pontos A, 2, 3, B, 1, menos 1 e o C, 0, 0. Então, vamos lá. Nós temos aqui o plano cartesiano, o eixo x, o eixo y, e agora eu quero localizar o ponto 2, 3. O 2 representa o quê? O 2 representa o x. E o 3 representa o quê? O y. Então, nós temos x e y, porque o primeiro sempre é o valor da abscissa e o segundo sempre é o valor da ordenada. O primeiro sempre é o valor em x, o segundo o valor em y. Então, vamos lá. Temos que achar o valor 2 no eixo x. Onde está o eixo x? Está aqui. Onde está o 2? Está aqui. Já brincaram de batalha naval? É a mesma coisa. Você vai traçar uma reta perpendicular a esse ponto, ou seja, uma reta, entre aspas, cortando esse 2. Está aqui, ó. Tracei uma reta cortando 2. Agora eu vou procurar o 3. Onde está o 3 no y? O 3 no y está aqui, ó. E da mesma forma, eu vou traçar uma reta cortando o 3, perpendicular ao eixo y. É o que eu estou fazendo. No encontro da primeira reta com a segunda reta, eu tenho o ponto A. Logo, esse é o ponto 2, 3. Agora você aí em casa acha o ponto 1, menos 1. Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, pessoal, fizeram? Então vamos lá. 1 é do x, menos 1 é do y. Onde está 1 no x? Está aqui. Então eu vou traçar uma reta perpendicular ao eixo x, passando pelo 1. Onde está o menos 1 no eixo y? Está aqui. Então eu vou traçar uma reta perpendicular ao y, passando pelo menos 1. Está aqui. No encontro dessas duas retas, eu tenho o ponto B. E finalmente o ponto C, 0, 0. O ponto C, 0, 0, é o mais fácil de se localizar. Ele está no cruzamento dos dois eixos, ou seja, exatamente aqui. E aí, tranquilo? Eu acho que sim. Nota: aprofundamentos envolvendo gráficos vão ser vistos nas aulas específicas de matemática, como funções, geometria analítica e assim por diante. Portanto, se esse conceito ficou um pouco nebuloso, não se preocupe, você vai ter um monte de aulas para dominar tudo o que a gente está explicando agora. Não se preocupe. Vamos lá. Exercício 0. Os gráficos a seguir representam, de maneira simplificada, os lucros da empresa A, da empresa B e da empresa C, respectivamente, ou seja, nessa ordem, no decorrer dos meses, no período de um ano. Explique
resumidamente, sucintamente, o que está ocorrendo com os lucros de cada empresa. Então vamos lá. Aqui nós temos a empresa A, empresa B, empresa C. Pausa o vídeo e me diga o que está acontecendo com os lucros em cada um dos casos. Então vamos lá. E aí, pessoal, fizeram? No caso da empresa A, que é o primeiro gráfico, o que está acontecendo com o lucro? O lucro está aumentando. Essa empresa está tendo os lucros crescendo, sonho de toda empresa. Já na empresa B, perceba que o lucro não está indo nem para cima nem para baixo. O tempo vai aumentando, claro, o tempo não para, mas o lucro não progride, não vai nem para cima nem para baixo. O lucro se mantém estagnado. E finalmente na empresa C, coitada dessa empresa, aparentemente está indo à falência, porque olha o que está acontecendo com o lucro. Está caindo. Resumo da ópera: aumentando, constante, caindo. Beleza? Dúvidas nisso? Espero que não. E agora nós temos o exercício 1. Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, pessoal, fizeram? Então vamos lá. Um ônibus que trafega em uma via plana, com movimento uniforme, diminui sua velocidade até parar, no instante em que o sinal luminoso do semáforo muda para o vermelho. Dentre os gráficos, o que melhor representa esse movimento é... A primeira coisa que talvez você queira dizer é: poxa, né, que mancada, a gente não teve física ainda. Aí eu pergunto para vocês, será que eu realmente preciso ser um as da física para conseguir resolver essa questão? A resposta é não. Vamos lá. O que é movimento uniforme? O que é qualquer coisa uniforme? Uma coisa uniforme é uma coisa que sempre acontece do mesmo jeito, ou seja, ele não está nem indo mais rápido, não está acelerando, nem está diminuindo a velocidade. Por exemplo, nesse caso do lucro dessa empresa, o que está acontecendo? O lucro não está indo nem para cima nem para baixo. O lucro é sempre o mesmo. Agora vamos lá. O nosso ônibus está tendo um movimento uniforme. Se ele está tendo um movimento uniforme, significa que a velocidade não está nem diminuindo nem aumentando. Ou seja, de cara, né, é a alternativa D. Porque olha só, diminui a velocidade, aumenta também, e a D o que nós temos? Nós temos que a velocidade se mantém constante. E vamos continuar lendo. Então nós temos que ele começava com movimento uniforme, diminuiu sua velocidade até parar. Então realmente é o que nós temos na alternativa D. Na alternativa D, nós temos que esse cara possuía um movimento uniforme e a velocidade foi caindo, diminuindo até parar. Logo, resposta é a alternativa D. Vamos lá, exercício 2. Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, pessoal, fizeram? Considere uma linha de metrô e 3 estações paradas consecutivas. Sabendo que o trem sempre estaciona por algum tempo para permitir o embarque em cada estação, qual deve ser o gráfico que relaciona a velocidade e o tempo do deslocamento? Então presta o máximo de atenção. O trem sempre estaciona por algum tempo para permitir o embarque e, lógico, provavelmente o desembarque também em cada estação. Daí eu pergunto para vocês, quais gráficos apresentam paradas? Não temos paradas no gráfico A e nem no B. Nós temos no C e no D. Olha o que acontece no gráfico A. Eu vou discutir todos os gráficos. No gráfico a velocidade vai aumentando, 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 até que chega um ponto em que ele atinge a velocidade máxima. Atingiu a velocidade máxima, instantaneamente ele começa a desacelerar. Vai diminuindo, 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 para por um tempo desprezível e repete o ciclo. Ou seja, esse cara é um troll. Imagina um trem chegando na estação, acelerando, aí ele vai diminuir a velocidade, aí você pensa, né, puxa, que legal, o cara tá parando para que todos os passageiros possam entrar. Aí quando ele praticamente parou por um tempo desprezível, ele começa a acelerar de novo e repete esse ciclo em todas as estações. Obviamente, não é a alternativa A. Olha o que acontece com a alternativa B, que é muito parecida com a alternativa A. O cara vai aumentando a velocidade, chegou na velocidade máxima, ele imediatamente começa a diminuir a velocidade e aqui nós obtemos valores negativos. Como é que eu sei que esses valores são negativos? Porque estão abaixo do eixo x. E como que a gente interpreta valor negativo para velocidade? Simples, o cara está fazendo deslocamento no sentido contrário. Então olha só, o trem começa a acelerar, vai acelerando, atinge a velocidade máxima, instantaneamente ele começa a diminuir, diminuir. Quando ele cruza o eixo x, isso significa que nesse exato momento ele para, mas por um tempo desprezível. Aí ele começa
a aumentar a velocidade dele no outro sentido, coisa de louco. Aí depois, quando ele cansa da brincadeira, ele volta para a mesma estação, para a estação que você tá, e repete a brincadeira, claro. Aumenta, 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 aumenta a velocidade, chega na máxima, e após atingir a velocidade máxima, vai diminuindo a sua velocidade, até que chega um momento em que ele atinja velocidade zero. Consequentemente, não pode ser a alternativa B. Vamos ver a C. Olha que legal. Aumenta a velocidade, atinge uma velocidade constante, que não varia. Como eu sei que essa velocidade não varia? Porque ela não vai nem para cima e nem para baixo. Aí ele começa a diminuir a velocidade até que ele atinge a velocidade zero. E olha que legal, essa velocidade zero fica por um certo intervalo de tempo, não é desprezível. Ou seja, realmente o nosso querido trem chegou a uma estação, ficou por um certo tempo parado. Depois de ficar por esse certo tempo parado, ele retoma o movimento acelerando, atinge uma velocidade constante máxima e, ao chegar à próxima estação, diminui a velocidade, fica certo tempo parado. Opa, plenamente compatível com a situação descrita no enunciado do exercício 2. E vamos ver por desencargo a alternativa D. Então a C, obviamente, é correta. A alternativa D, nós temos que o nosso móvel atingiu uma certa velocidade do nada, sempre constante, e acontece um milagre. Do nada, abruptamente, ele passa a ter uma outra velocidade. No caso, uma velocidade nula, porque está sobre o eixo X. Então faz de conta, o nosso querido móvel vinha, por exemplo, a 60 km por hora, para subitamente, fica um certo tempo parado, e depois assume uma velocidade negativa do nada, ou seja, ele começa a percorrer o sentido contrário que ele vinha tendo até o momento. Uma situação levemente parecida com o que nós observamos na alternativa B. Logo, a alternativa D está errada. E aí, pessoal, tranquilo? Agora eu acho que as coisas estão ficando mais claras. Vamos lá, alternativa C. E nós temos agora uma explicação, antes da gente continuar com novos exercícios, sobre pirâmide etária. Talvez o conceito de pirâmide etária cause uma certa estranheza aqui, porque a maioria de vocês está acostumado a esse conceito na geografia, não na matemática, lógico. E realmente, pirâmide etária é um tipo de gráfico próprio da geografia. Então vamos lá. A pirâmide etária é uma representação gráfica que mostra a distribuição populacional, a distribuição da população de determinado país. É possível também fazer a distribuição populacional por estado, mas é mais raro, simultaneamente por sexo e faixa etária. Sua forma característica serve como indicação do grau de desenvolvimento econômico, expectativa de vida e etc. Então, olha só, nós temos aqui do lado direito mulheres, do lado esquerdo homens. Nós temos também as distribuições por idade, na verdade por faixas de idade, de 0 a 4, de 5 a 9, de 10 a 14 e assim por diante até 100 anos ou mais. As barras são intercaladas por cores para facilitar a leitura. E ao contrário do plano cartesiano, que para a esquerda era negativo no eixo Y, para as mulheres os valores aumentam da esquerda para a direita e para os homens da direita para a esquerda. Uma das coisas que a gente percebe nesse tipo de gráfico, no caso do Brasil, é que há uma maior tendência na população jovem e uma menor tendência na população mais adulta. Mas tem uma outra coisa importante. Olha o que acontece exatamente na base. Nós temos uma reentrância, ou seja, essa reentrância mostra claramente que a taxa de natalidade brasileira está diminuindo com o tempo. Deixa eu avançar para mostrar um outro gráfico para vocês. Aqui nós temos o gráfico da Nigéria, da Alemanha e do Brasil, todos os três no ano de 2013. Os gráficos ficaram um pouco pequenos, mas eu acredito que a maior parte das informações mais relevantes estão plenamente visíveis. Eu quero que vocês observem o jeitão do gráfico da Nigéria, um país subdesenvolvido, e comparem com o gráfico da Alemanha, um país plenamente desenvolvido. Qual a primeira coisa que vocês observam? Que a população jovem é extremamente abundante, ou seja, na Nigéria, a taxa de natalidade é muito alta, uma característica de país subdesenvolvido. Outra coisa que a gente percebe é a baixa expectativa de vida. Compara a faixa de 75 anos na Nigéria com a faixa da mesma idade na Alemanha. Olha só, tem muito mais gente com 75 a 79 anos na Alemanha do que na Nigéria. Já a Alemanha, país desenvolvido, apresenta algumas reentrâncias na base. Ela perde aquela forma característica de pirâmide justamente devido à redução da taxa de natalidade da população.
É uma população, digamos, mais velha e com uma maior expectativa de vida. E uma coisa mágica da pirâmide etária é que eu não preciso saber quantos habitantes tem na Nigéria, ou na Alemanha, ou mesmo no Brasil, para estabelecer um comparativo, porque é muito fácil, dentro de um mesmo gráfico, perceber as informações por comparação com as outras faixas etárias muito facilmente. E no Brasil, nós observamos a pirâmide etária característica de um país emergente. Não é uma Nigéria, mas também não é uma Alemanha. A gente começa a perceber uma reentrância na base, beleza? Observação para o exercício 3. Quanto mais inclinado for um gráfico, mais intensa será determinada variação. Só que gráficos com retas verticais são absurdos, ou pelo menos costumam ser absurdos, para a maior parte das situações do cotidiano. Um trecho vertical mostra que um dado valor está associado simultaneamente com outros infinitos valores. Olha só, nós temos aqui todos esses gráficos que relacionam velocidade e tempo. No primeiro gráfico, a velocidade é constante, porque não vai nem para cima nem para baixo. A velocidade aqui está aumentando, aqui também. E aqui ela está constante e acontece um absurdo que eu já vou explicar. Aqui todo mundo já entendeu, porque nós já explicamos anteriormente que se o gráfico não vai nem para cima nem para baixo, o desenvolvimento do processo é constante. Eu quero comparar esta informação com esta outra informação. Apenas batendo o olho, a gente pode perceber que nos dois casos a velocidade está crescendo. Só que perceba que esse gráfico é muito mais inclinado que esse. Ou seja, a velocidade variou muito mais em menos tempo do que nesse primeiro caso. A variação de velocidade nesse caso foi maior. Agora observe o que nós temos aqui. Nós temos um trecho de velocidade constante, conforme nós já tínhamos no primeiro gráfico, e aqui acontece um absurdo. Para um determinado tempo, a velocidade apresenta ao mesmo tempo infinitos valores, o que é absurdo. É como se você dissesse que, digamos, daqui a 2 minutos a velocidade vai ser, ao mesmo tempo, 10 km por hora, 20 km por hora, 30 km por hora e assim por diante. Não faz sentido. É uma situação absurda. Exatamente por isso, em exercícios que relacionem gráfico com situações do cotidiano, desconfie dessas variações. Normalmente elas são absurdas. Beleza? Então vamos lá. Enem, pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, pessoal, fizeram? Vamos lá. Acompanhando o crescimento do filho, um casal constatou que, de 0 a 10 anos, a variação da sua altura se dava de forma mais rápida do que dos 10 aos 17 anos. E a partir de 17 anos, essa variação passava a ser cada vez menor até se tornar imperceptível. Para ilustrar essa situação, esse casal fez um gráfico relacionando as alturas do filho nas idades consideradas. Que gráfico melhor representa a altura do filho desse casal em função da idade? Então vamos lá. De cara, muito provavelmente é o A, porque aqui nós temos trechos verticais, trecho vertical, trecho vertical, trecho vertical, o que para um fenômeno natural costuma ser muito absurdo. Olha o que nós temos no gráfico A. Perceba que esse trecho, essa reta aqui, é mais inclinada que essa. Essa reta tende a ser, entre aspas, mais deitada do que esta outra. E esta, por sua vez, tende a ser mais deitada ainda do que essa segunda, que é compatível com a descrição do texto. De 0 a 10 anos, a variação se dava de forma muito rápida, realmente é muito inclinado, a variação é muito rápida. Dos 10 aos 17 foi um pouco menor, realmente. E a partir de 17 anos, a variação se tornava cada vez mais imperceptível, ou seja, quase constante, até que chegou no momento em que realmente ela se tornou imperceptível. Não variou, não foi nem para cima nem para baixo. Portanto, nós temos como resposta a alternativa A. Continuando, pessoal, exercício 4. Vamos lá. Enem. As condições de saúde e a qualidade de vida de uma população humana estão diretamente relacionadas com a disponibilidade de alimentos e a renda familiar. O gráfico 1, que a gente vai ver daqui a pouco, mostra dados da produção brasileira de arroz, feijão, milho, soja e trigo, e também do crescimento populacional no período compreendido entre 1997 e 2003. Já o gráfico 2, que a gente também vai ver daqui a pouco, mostra a distribuição da renda familiar no Brasil exclusivamente no ano de 2003. Então vamos lá. Aqui nós temos o gráfico 1, pausa o vídeo, dá uma olhada. Agora nós temos o gráfico 2, pausa o vídeo, dá uma olhada também. E vamos lá. Considere que 3 debatedores
discutindo as causas da fome no Brasil, chegaram às seguintes conclusões. Debatedor 1. O Brasil não produz alimento suficiente para alimentar a sua população. Como a renda média do brasileiro é baixa, o país não consegue importar a quantidade necessária de alimentos e isso é a causa principal da fome. Debatedor 2. O Brasil produz alimentos em quantidade suficiente para alimentar toda a sua população. A causa principal da fome no Brasil é a má distribuição de renda. E, finalmente, debatedor 3. A exportação da produção agrícola brasileira a partir da inserção do país no mercado internacional é a causa majoritária da subnutrição no país. Considerando que são necessários, em média, 250 quilos de alimentos para alimentar uma pessoa durante o ano, os dados dos gráficos 1 e 2 relativos ao ano de 2003 corroboram apenas a tese dos debatedores. Aí nós temos as alternativas. Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, pessoal, fizeram? Galera, antes da gente começar, vamos ler esse finalzinho, porque ele é essencial para a resolução do exercício. Olha só, tudo o que a gente vai analisar tem que ser exclusivamente relativo ao ano de 2003. Os dados dos gráficos 1 e 2 relativos ao ano de 2003 corroboram apenas a tese de quais debatedores, de todos, de um deles, qual ou quais debatedores estão corretos. Note então que para chegar a essa conclusão, eu vou ter que limitar a minha análise ao ano de 2003, tanto no gráfico 1 como também no gráfico 2. E vamos analisar caso a caso. Vamos lá. Debatedor 1. O Brasil não produz alimento suficiente para alimentar a sua população. Nem vou ler o resto, vou me ater exclusivamente a essa primeira frase. O Brasil não produz alimento suficiente para alimentar sua população. Para isso eu preciso mostrar para vocês o primeiro gráfico, o gráfico 1, e na descrição desse gráfico a gente recebe uma informação essencial para a resolução desta parte do exercício. O gráfico 1 apresenta a produção de grãos e a população brasileira entre 97 e 2003. Duas coisas importantes aqui. Nesse gráfico, nós estamos trabalhando com duas informações completamente distintas, grãos e população, e a gente percebe isso facilmente se a gente olhar que nós temos duas escalas distintas no mesmo gráfico. A primeira escala, da esquerda, mostra apenas em milhões de toneladas da produção de grãos. Já a segunda escala, da direita, mostra o desenvolvimento, o crescimento da população em milhões de habitantes no mesmo período que vai de 97 a 2003. Só que para a gente, enfatizo, pelo problema, na parte final do enunciado, só vai ser importante todas as informações relativas aos grãos e à população exclusivamente no ano de 2003. O que aconteceu de 97 a 2002 não faz a menor importância para mim. E agora vamos lá. Muito cuidado na análise. Eu quero que vocês percebam que as 5 primeiras cores, arroz, feijão, milho, soja e trigo, são relativos à produção de grãos. E onde eu analiso a produção de grãos? Na escala da esquerda ou na escala da direita? Na escala da esquerda. Já a população, esse trecho em azul claro, vai ser analisado exclusivamente pela escala da direita. Então vamos lá. Vamos começar pelo arroz, amarelinho. Onde está o arroz? É toda essa curva. Só que pra gente, como a gente bem sabe, não interessa toda a curva. Apenas a informação em 2003. Em 2013 eu pergunto para vocês, qual era a produção em milhões de toneladas? É chato de olhar. Eu vou ter que pegar esse ponto e no olhômetro ver qual altura ele atinge nessa escala que vai de 0 a 60. Mais ou menos, pessoal, no olhômetro ele parece atingir a altura de 10, 11. Logo, eu vou considerar 10 para facilitar os nossos cálculos. Então, a produção de arroz em 2003 foi de mais ou menos 10 milhões de toneladas. Vamos ver o próximo, feijão. Feijão é o que? É esse traço rosinha. Esse traço rosinha, em 2003, possui uma altura que é inferior a 10. Chega aos 5? Acho que não, porque está abaixo da metade. Chega a quanto? Mais ou menos 3. Então eu vou considerar que a produção de feijão em 2003 foi de 3 milhões de toneladas. Qual que é o próximo?
O próximo é o milho. O milho é esse cara laranja. Esse cara laranja atinge uma altura maior que 40, menor que 50. Então fica mais ou menos no meio. Eu vou falar exatamente por isso que a produção de milho em 2003 foi de mais ou menos 45 milhões de toneladas. Depois nós temos a soja, essa curva em vermelho, ela atinge aqui em 2003 mais ou menos uma altura de 50, ou seja, 50 milhões de toneladas em 2003. E finalmente nós temos o trigo está aqui embaixo, esse cara em verde. O trigo possui uma altura em 2003 que fica mais ou menos no meio entre 0 e 10, ou seja, 5 milhões de toneladas. E finalmente nós temos a população. A população é dada por essa curva em azul, que em 2003 atinge esta altura. Agora cuidado, preste o máximo de atenção. Você não vai comparar essa altura com essa escala, porque essa escala é exclusiva para produção em milhões de toneladas. Você vai utilizar essa escala aqui, ó. Então nós temos que esta altura está entre 176 e 178 milhões, ou seja, 177 milhões mais ou menos. Com base nessas informações, vamos dar uma avançada. Vamos lá então. Olha só, avaliando apenas a produção de grãos em 2003, obviamente existem outros tipos de alimento. No gráfico 1, temos, detalhe, tá pessoal, aqui não ficou muito clara a redação, obviamente existem outros tipos de alimento não no gráfico. O que eu quero dizer aqui é que, obviamente, as pessoas se alimentam não apenas da produção de grãos, como também, por exemplo, da produção de leite, carne e assim por diante. A questão é que, para a análise da fome, nesse exercício, a gente vai se ater apenas à produção de grãos em 2003. E conforme nós vimos, essa produção em 2003 foi igual a 10 mais 3 mais 5 mais 45 mais 50, que vai resultar em 113 milhões de toneladas de grãos em 2003. Já a população, só que eu já explico, no mesmo período, foi de 177 milhões. Agora presta atenção. Se nós somarmos os valores da produção em grãos de cada tipo de grão em 2003, a gente vai obter um total de 113 milhões de toneladas de grãos. Para o cálculo que a gente vai fazer agora, que eu já vou explicar, a gente não pode trabalhar com tonelada. A gente vai ter que trabalhar com quilograma. E para converter tonelada em quilograma, basta que a gente multiplique por 1000. E agora presta atenção no que a gente vai fazer. O enunciado deu para a gente a informação de que cada indivíduo necessita, em média, de 250 quilos de alimentos por ano. Note que quando eu digo que cada indivíduo precisa, por ano, de 250 quilos, implicitamente eu estou utilizando o conceito de razão, ou seja, se a gente dividir a quantidade de alimentos pela quantidade de indivíduos no período de um ano, isso vai ter que dar 250 quilos por ano para cada pessoa no mínimo, porque esse é o consumo de cada pessoa. Aí você vai perguntar, Nerk, como é que você sabe que o consumo de cada pessoa é de 250 quilos em média? Porque essa informação foi dada em um dos quadros anteriores. Deixa eu voltar, só um minuto. Aqui, ó. Considerando que são necessários, em média, 250 quilos de alimentos e assim por diante. Então tá aqui que apareceu. E vamos lá, vamos avançar. Nós paramos aqui, ó. Lembrando que cada indivíduo necessita, em média, de 250 quilos de alimentos anuais e que a população, em 2003, era de 177 milhões, mais ou menos, de habitantes, nós temos que a quantidade de alimentos por pessoa é... Qual que é a quantidade de grãos que a gente calculou para 2003? 113 milhões de toneladas. Então aqui, ó, 113 milhões de toneladas. Para converter esse valor para quilos, eu vou ter que multiplicar esse resultado por 1000. E agora a gente vai dividir tudo isso pela quantidade de pessoas, que é um total de 177 milhões. 177, 000. Se você entendeu isso aqui, acabou o resto da continha. Nós temos 6 zeros em cima, 6 zeros embaixo. Corta esses 6 zeros com esses 6 zeros, vai sobrar 113 vezes 1000, que vai dar 113 mil, e embaixo 177. Se você dividir 113 mil por 177, você vai obter aproximadamente 638 quilos
ou, como eu coloquei aqui, 638,4 quilos por pessoa ao ano. Note então que essa quantidade é muito maior que os 250 quilos que representam o consumo médio anual de cada habitante. Quando nós dizemos que o Brasil não produz alimento suficiente para alimentar sua população, isso é errado. Logo, o debatedor 1 que fez essa afirmação está equivocado. E vamos lá, vamos para o debatedor 2. O Brasil produz alimentos em quantidade suficiente para alimentar toda a sua população. A gente já viu que isso é verdade. A segunda parte da afirmação é: a causa principal da fome no Brasil é a má distribuição de renda. Quem vai me dar essa informação é a análise do gráfico 2. Então vamos lá. Deixa eu avançar, ou voltar, né? Opa, voltei demais. Gráfico 2. No gráfico 2 nós temos a distribuição de renda da população em 2003, e este gráfico de pizza apresenta algumas informações muito importantes para a gente. O que você percebe é que as duas maiores fatias são relativas às pessoas que recebem até 2 salários mínimos e entre 2 e 5 salários mínimos. Se você somar esses dois caras, você vai obter 61%, muito mais da metade da população brasileira vivendo com baixos salários. Apenas uma minoria, olha só, entre 10 e 20, 10% da população, mais de 20 salários mínimos, 6% da população. Em outras palavras, 16% da população apenas apresenta um salário muito maior do que a maioria, que só nesses dois caras nós já temos 61%. O que você percebe com isso? Que no Brasil há uma má distribuição de renda. Nós temos uma minoria com muito e uma maioria com pouco. Consequentemente, a partir desse gráfico e segundo as informações do debatedor 2, nós temos uma informação correta, porque olha só, a causa principal da fome no Brasil é a má distribuição de renda. Essa informação é compatível com o gráfico que nós temos. Consequentemente, pelo gráfico 2, nós podemos dizer que o debatedor 2 está correto. E finalmente nós temos o debatedor 3, a exportação da produção agrícola brasileira a partir da inserção do país no mercado internacional é a causa majoritária da subnutrição no país. Galera, pergunto para vocês, como é que eu vou falar de exportação em 2003 com base nos gráficos anteriores se nenhum dos gráficos me apresenta nenhuma informação a respeito da exportação da produção? Olha só, deixa eu voltar. O que o gráfico 2 fala? O gráfico 2 fala apenas a respeito da distribuição de renda da população em 2003. O gráfico 1, o que esse cara fala? Produção de grãos e população brasileira entre 97 e 2003. Como é que, então, de produção, população e distribuição de renda que nós temos a partir desses dois gráficos, eu poderia ser capaz de falar qualquer coisa a respeito da exportação da produção? Não tenho como. Seria mera especulação. Eu estaria praticamente inventando uma situação da qual eu não tenho como fazer nenhuma análise concreta. Consequentemente, nós temos que o debatedor 3 está completamente errado. Conclusão, o que sobra? Que a única alternativa correta é a alternativa B. O que a alternativa B fala pra gente? Deixa eu voltar. Na alternativa B, nós temos que o debatedor 2 é o único cara plenamente correto. Beleza, pessoal? Ufa! Valeu então!